conversar com vocês o que vai acontecer com a maquete eletrônica no futuro, a nossa humilde opinião. Né? Então, muito boa tarde. Né? Valeu, boa tarde. Então, na verdade, ouvindo o pessoal falar aí, eu estava ficando cada vez mais desesperado do que eu ia falar, né? Veio o Contier, falou do Revit e tal, porque o Revit também faz renderização, como todos os softwares paramétricos. E aí a Mari também falou do BIM, então estava todo mundo falando, e acabou que todo mundo acabou mostrando algum render, né? E como lá na escola é muito recorrente que a gente acaba ajudando o pessoal a fazer maquete digital, e a pessoa, querendo ou não, quer mostrar o projeto do jeito dela, quer mostrar a parte forte do projeto dela, quer mudar o jeito de mostrar, a gente tem uma pesquisa muito forte lá na Vector do que a gente vai poder ensinar de novo para a pessoa. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem que vocês olham para ela e parece que já viram, né, em algum lugar, porque é um render bem comum. Às vezes você está andando no semáforo e alguém te dá um desse. Mas aí que tá, a gente... Por trás disso aqui tem toda a tecnologia que gerou essa imagem, e é nisso aí que eu quero conversar um pouco hoje, porque quando a gente pega o produto final, é tudo meio parecido, mas na verdade como chega aqui é que a gente resolveu explicar um pouco, mostrar algumas coisas interessantes e o que pode ter de diferente nesse negócio que parece tudo igual, mas que tem coisas bastante intrigantes e diferentes. Aqui eu estou falando um pouco do que a gente tem hoje, que eles chamam de render CPU, que é o render que para gerar essas imagens, ele usa o processador do computador, né? E que é conhecido por ser um jeito muito devagar, e que eles tem um modo que chama Ambient, que eles chamam, que ele calcula a iluminação da cena, isso aqui tudo é 3D, e ele calcula a iluminação da cena por um cálculo físico, um cálculo bem exato, como se fosse uma pessoa enxergando a cena. Então ele tem um resultado final mais realístico, que inclusive alguns softwares de cálculo de iluminação, o Dialux, alguns são feitos para projetos de iluminação, utilizam esse modo Ambient aqui, que Ambient em inglês é sem erros. Então ele é um render que não tem nenhuma aberração de luz, você não vê um estourinho, um negócio errado, como às vezes acontece em alguns softwares. Esse aqui, eles não são tão utilizados, mais porque eles são mais lentos do que os renders que a gente mais costuma ouvir aí. Então, eu até coloquei alguns aqui, o FlyRender, o Indigo, o Maxwell. Eles têm a vantagem de você faz de um jeito que você tem as unidades muito específicas. Por exemplo, você vai colocar uma lâmpada interna, você pode colocar exatamente quantos lux tem aquela lâmpada, que vai ter o mesmo efeito do que você tem numa lâmpada de verdade. Enquanto quando a gente renderiza normalmente, quanto tem essa lâmpada? Tem 30. 30 é o quê? Tem 30. 30 a força. Você num render que é mais comum, que a gente usa, você determina as unidades aleatoriamente. Não aleatoriamente, né? Mas de uma forma mais genérica. Que são esses aqui que a gente chama de Bezier, que aí tem o V-Ray, o famoso V-Ray, o Mental Ray, o Podium, o Artlantis, Renderin, que no fundo eles fazem um cálculo simplificado da luz. Você consegue manejar o efeito que você quer final mais fácil, e por isso ele é mais rápido, ele renderiza mais rápido do que o outro modo, porque ele tem a equação que ele usa para calcular o render é simplificada. Não quer dizer que é pior, ela só é um jeito mais simplificado, e por isso ele é mais rápido do que os outros. O que acontece exatamente, o contra dele é você não conseguir usar ele para fazer uma coisa mais precisa de iluminação, por exemplo. Você consegue fazer uma coisa bem fantasiosa, fazer o que você quiser, mas você não tem a parte, vamos dizer, mais técnica da imagem. É uma coisa estritamente para você ter a representação do projeto da forma que você quer. É claro que a gente sabe que o render não é técnico, né? O render ele é como se fosse o croquis antigo do arquiteto, mal comparando. Porque você, além de ter
um jeito de mostrar o projeto, você tem a vontade do cara, né? Porque você não vai fazer um render da parte que você não quer que a pessoa veja. Nenhum projeto é 100% resolvido. Você não vai colocar, não vai falar para o cara, faz o render aí do sótão, eu quero que o cara veja o sótão. Você vai falar, eu quero a fachada que eu trabalhei, eu quero não sei o quê. Então, eu sei que a gente... Tem muita gente que torce o nariz para render por causa disso. Fala, porque a gente projetou, a gente tem toda a técnica, aí o cara vem e fantasia o negócio. Mas eu trabalhei com a Mari há muito tempo lá na Fale Gasperini e nas reuniões era incrível. Os executivos, você fala, fica lá, estrutura, não sei o que, tarará. Tem cara que fica olhando para baixo na reunião, a hora que fala, vamos ver o render. Aí o cara levanta, quer ver... mas ali está errado. Eu falo, mas isso aí é o render, cara. E aí começa a confundir esse negócio da imagem com o produto e começar a transformar o projeto da arquitetura num produto, e que é um caminho que a gente pode achar ruim, pode torcer o nariz, mas que não tem volta. Depois que transforma uma coisa num produto, é o jeito que se vende. Tanto que é mais fácil o cara entregar para você um render no farol, para você pegar e tentar entender o projeto, do que o cara pensar, não, meu projeto é bom, então eu vou pôr um corte aqui no meu projeto e vou entregar no farol. Você não vai conseguir mais fazer o cara aprender a ler o corte. O cliente não vai ele querer aprender, ele quer que você entregue cada vez mais fácil para ele comprar o seu produto. Você tem que mostrar o seu produto. E aí que entra... como isso começou a ficar mais recorrente, começou a entrar softwares para concorrer com isso aqui, que esses dois são o que a gente tem como padrão, que entrou agora a guerra do GPU contra o CPU, que os renders que a gente fazia, que eram com processador, que tem aqui o processador, aqui agora podem ser feitos direto na placa de vídeo. Eles utilizam a placa de vídeo como modo de gerar a imagem. Por que é feito isso? Alguns anos atrás, não sei se todo mundo lembra, mas a gente tinha muito claro, quando ia comprar um computador, eu falava, esse computador tem 2 GHz, 3 GHz, não sei o quê. Só que eles perceberam que não cabia mais, não dava mais para colocar muito processamento em um só, e aí começaram a dividir em núcleos. E essa tecnologia sempre foi utilizada em placa de vídeo. Então, placa de vídeo é um negócio que tem centenas de núcleos, dependendo da placa de vídeo. Então, ele renderiza tudo de uma vez só, porque é uma coisa que todo mundo que renderiza perguntava, falava, eu vou renderizar um negócio no processador, ficar 1 hora renderizando, 1, 2 horas, aí eu vou jogar um videogame, tem um negócio lá perfeito, eu estou andando em tempo real, não tem que cada passo que o personagem dá no jogo, eu fico 1 hora esperando aparecer, aí eu viro mais 1 hora, exatamente por causa desse método diferente da placa de vídeo, de processar a imagem diferente do nosso processador. Que é isso aqui. Aqui tem um esquema de como é feito o processamento da imagem por um processador comum. Esse aqui é um quad-core normal, que ele processa por threads, né? Ele faz uns pedaços aqui e vai renderizando cada pedaço desse. Enquanto a placa de vídeo, olha o tanto de cores que ele tem. Ele já tem muitos núcleos. Então ele faz uma área maior ao mesmo tempo. Só que o cálculo é diferente. Não quer dizer que... então para que você usa o processador? Usa a placa de vídeo. O cálculo é diferente, então o resultado é um pouco diferente também. Aí aqui tem o GPU Render, que hoje o pessoal fala que é o render em tempo real, mesmo porque a diferença é brutal. Um render tipo esse aqui, que a gente fez com 7.000 pixels, que é um tamanho gigantesco, que demoraria num render normal umas 4 horas para renderizar, isso aqui foi feito em 15 segundos numa placa de vídeo. É claro que é diferente você olhar, não é tão detalhado o cálculo quanto é o cálculo do processador, mas é aquela coisa, a gente tem infinitos tipos de software para cada pessoa tem que decidir o que compensa para ela ou não. Se você quer um negócio ultra fotorrealista, talvez o GPU Render hoje ainda seja meio difícil de usar. A gente tem render GPU que consegue um fotorrealismo bom, mas ainda é mais complicado do que você conseguir esse fotorrealismo com os renders GPU em detrimento do CPU.
Aí ele, por ele ser muito rápido, o pessoal tem usado hoje em dia muitos renders GPU para vídeo, porque cada segundo de vídeo são 25 renders. Então, se a gente pensar que a gente vai demorar 25 renders, nesse caso, 25 vezes 4 horas, você tem 100 horas para um segundo de vídeo. Enquanto esse aqui você tem 25 vezes 15, dá 325, dá 2 minutos e meio para o mesmo 1 segundo de vídeo. Então, para vídeo é muito vantajoso. Claro que, como os renders de GPU têm cerca de eles se tornaram comerciais há uns 2 anos e meio, mas como são os primeiros, eu acho que eles ainda têm muito para evoluir. Já estão lançando, por exemplo, o Twinmotion, que é híbrido, que é um pouco CPU, um pouco GPU. Mas eu acho que é um bom... A gente não sabe ainda como vai ser o futuro, como o João estava falando, mas a gente acha que pode ser isso aqui. A gente tem o Lumion, que hoje é o mais simples, mais fácil de mexer, que o pessoal consegue gerar uma imagem muito rápida, muito fácil, que trabalha com... Ele não modela, ele só renderiza, mas você pode modelar em qualquer software, pode modelar no SketchUp, no 3D Studio, no CAD, aonde você se sentir mais à vontade. E aí eu queria falar um pouco sobre outras coisas que podem vir, que pode mudar essa história, que a gente não sabe bem se vai ser o GPU. Uma é esse Live Cube, que é o que o João estava comentando que deu problema. O Live Cube, o que ele faz? Você pega o seu modelo 3D e o programa, ele renderiza o modelo por completo. Como assim? Ele renderiza o modelo todo por várias câmeras, e gera um executável, como se fosse um programa, um exe de PC. Que aí você manda para o seu cliente, o cara não precisa ter nenhum programa específico instalado, ele abre esse exe e caminha por dentro do seu projeto já renderizado. Então, isso aqui, e aí ele pode ver o que ele quiser do projeto, você não precisa, porque é aquele negócio, você perdeu 10 horas na sua imagem, aí o cara fala, putz, eu queria um pouquinho mais para a esquerda, aí pronto, acabou. Esse aqui não, esse aqui você entrega isso aqui para o cara, você não está perdendo o seu projeto, não é a mesma coisa de você dar um modelo, o cara não vai poder medir, se os caras for muito bom, mas o cara vai poder andar dentro do seu modelo, poder ver renderizado do jeito que ele quiser, aonde ele quiser e em tempo real. E é muito simples. A gente fez uns testes lá com esse Lumen RT, que é da empresa do Ion, que é uma empresa que faz muito software para cenários em 3D. Inclusive o filme Avatar foi feito com um software deles, que é o Vue. E o Blender também consegue fazer isso, e o Quest 3D, mas já é bastante mais complicado do que o Lumen. O Lumen RT, se vocês tiverem a oportunidade de darem uma olhada, é lumenrt.com o site. Vocês podem baixar os cubos, eles têm os cubos para você baixar, que era o que eu ia mostrar aqui para vocês e andar um pouco, mas não deu certo. Mas é um botão, você aperta um botão e ele gera o cubo, é bastante interessante, que pode ser uma alternativa para os renders que a gente está acostumado. Tem o Net Render Farm. O Render Farm já é uma coisa muito antiga, né? Porque como os renders demoram, tem muita empresa que trabalha com render ou que faz muito render, que o que eles fazem? A gente chama de farm porque eles juntam dezenas de computadores para fazer uma imagem só. Só que qual é o problema? O custo. Você vai deixar 20 máquinas paradas, sem trabalhar, para poder usar de farm para poder gerar um render, né? E hoje em dia se fala muito de cloud, que seria o Net Render Farm. O que é isso? Você vai renderizar em rede, só que numa rede de um computador no Sri Lanka, que o cara não está usando, o cara te aluga por hora. Então o que acontece? Você vai pegar o seu modelo, colocar na internet e vai dar um negócio que você demoraria 4 horas, o cara te manda de volta em 5 minutos renderizado, que ele usou um monte de computador pelo mundo inteiro que estava ocioso e fez para você e te mandou de volta. Parece uma coisa muito futurista, mas se vocês entrarem nesses sites aqui, todos esses fazem isso e muito barato. Para ter uma ideia, eles cobram 5 centavos de euro por cada hora de computador que você aluga. Então, é aquele negócio. Se a gente pensar, o outro demorava 4 horas. Aí, se eu pegar o GPU, eu consigo fazer um negócio em 15 segundos.
Só que o GPU, eu preciso de uma placa de vídeo boa, que eu vou gastar, sei lá, R$2.000. Agora, se eu gastar R$2.000 aqui, renderizando, quanto que eu consigo fazer? Muito. Exatamente, eu consigo fazer muito e do modo antigo, ou do modo que você quiser, que existe render farm de GPU também. Então, é outro lado que talvez possa ir e que é bem provável que vá para um caminho desse. Porque a gente tem que sempre pensar que o caminho é você aproveitar o máximo possível as coisas do que consumir mais e ter, porque você comprou o computador, a gente sabe que para quem usa computador sempre pesadamente, em 1 ano, 2 anos, seu computador se perdeu. E nesse caso aqui, você não vai comprar 20 computadores que vão envelhecer os 20 ao mesmo tempo. Você vai comprar um para usar quando você quiser. Os caras alugam 80, 100, 200 computadores, o quanto você puder pagar. E a gente tem esse aqui, eu até coloquei um asterisco porque esse aqui já virou lenda, porque esse aqui ele é uma tecnologia que eles chamam de Unlimited Detail, que foram os caras que inventaram um software, na verdade não um software, uma tecnologia que é muito inteligente, mas que eles ainda, eu acho que eles estão esperando que alguém pague muito por eles, porque eles a cada 2, 3 meses eles lançam um vídeo novo, alguma coisa nova, mas isso desde 2008. Qual é a graça disso aqui? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem problema com qualquer software quando você começa a fazer um modelo muito pesado, ele fica travando, você não consegue rodar direito. Só que aí o que eles pensaram? Falou, é burrice eu ficar me preocupando em nossa, vai ficar muito pesado que eu vou rodar aqui e não vou conseguir ver, não vou orbitar. Aí o que eles pensaram? Eu vou fazer um algoritmo que esconde toda a geometria que eu não estou enxergando. Então, quando você vê esse negócio cheio de aro, cheio de coisa, você está vendo como se fosse uma casca. A parte de trás está toda escondida. Então, você sempre tem um modelo leve, independente da quantidade de geometria que você tem. Você está vendo como se fosse um 2D, porque eles inventaram um algoritmo que, de acordo com a visão da sua câmera, ele esconde o que está atrás, então você sempre vai poder orbitar, você sempre vai poder fazer tudo. Esse site aqui, se vocês tiverem curiosidade, eles têm vários vídeos, várias imagens. Os vídeos são bem interessantes porque eles colocam modelos absurdamente grandes, dá para ver que tem muita geometria e eles mostram que eles comparam, eles pegam lá por exemplo, cenário de jogos e refazem o programa deles, mas de um jeito super detalhado, que o cara chuta a grama, cada pedacinho da grama tem. Então, é uma tecnologia que também se a gente pensar que se alguma empresa grande comprar essa tecnologia, pode ser uma coisa muito revolucionária, porque aí acaba com toda essa história de que você vai precisar de um processador bom, de uma placa boa, porque vai ser tão leve que você não vai demorar o tempo que você demoraria para gerar imagem, para fazer qualquer coisa. Então, isso aqui é o mais revolucionário, mas é o mais incerto. Eu não sei nem se é verdade, se o cara inventou esse vídeo e colocou na internet. A gente não tem muito parâmetro para comparar, mas aí eu trouxe, bom, eram essas as novidades que eu queria mostrar, e aí eu trouxe um vídeo do Lumion para a gente ver um pouco de como que o Lumion gera os vídeos. Cadê? Não, tá ali, ó, tá no desktop. Ali, ó. Qualquer um desses, isso. Ó, se a gente vê, ele gera um vídeo, e se vocês olharem, tem meio cara de videogame ainda, né? Ele não tem a resolução tão fiel quanto é de um render GPU, mas isso aqui é geral, os personagens se mexem, não é um videogame. Os personagens se mexem, então você consegue fazer isso aqui muito rápido. Isso aqui você demoraria muito tempo. Segundo, esse vídeo não foi eu que fiz, mas o cara usou uma placa de vídeo muito boa e ele disse que ele demorou 25 minutos para renderizar o vídeo todo. E o que você não renderiza um frame em alta resolução de um render normal. Então é legal, porque é você fazer um videogame que você escolhe o cenário. Você escolhe o cenário, você escolhe o personagem e é óbvio que um dia isso ia acontecer, né? Você trazer para a visualização de arquitetura, de qualquer coisa, essa tecnologia de placa de vídeo.
Tá? Então é bem legal, bem interessante. É um outro jeito de ver a coisa. Então a gente não sabe o que vai ser, se vai ser isso, se vai ser o cloud vai engolir tudo, se o cara vai lançar tecnologia nova e vai mudar todos os softwares, mas por enquanto é o que a gente pode saber e é o que a gente tem que ficar ligado e sempre olhando, porque você fica uma semana sem olhar na internet e sai uma coisa nova, e você pode ficar para trás nessa aí. Então é isso aí. Obrigado.